Vamos falar sobre dinheiro? O seu programa sobre educação financeira e investimentos está no ar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como a colaboração, a união pode fazer com que a gente vá muito além. E para tratar desse tema eu tenho uma convidada muito especial, que é a Jeane. Jeane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Fiquei muito grata, muito honrada pelo seu convite. Muito bom estar aqui. Muito feliz por você estar aqui conosco. Obrigada. Jeane, eu queria que você começasse nos contando. A gente está num momento super difícil, um momento de pandemia ainda, que é um momento dolorido, né? Que muitas pessoas estão sofrendo, seja por uma questão financeira, seja por uma questão emocional, com a perda de pessoas muito queridas. Sim. Então é um momento que não tem sido muito fácil. A gente tem visto muitos negócios, infelizmente, fechando, desemprego aumentando. E aí você abriu um negócio no meio da pandemia, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Em novembro, 20 de novembro de 2020, nós abrimos e foi muito legal. Até assim, muita gente falou, nossa, vai abrir realmente no meio da pandemia. E realmente foi no meio da pandemia mesmo. Só que a gente abriu acreditando que ia dar certo, que a gente ia fazer a diferença. E temos vivido todos os dias, presenciado pessoas chegando, a gente conseguindo acolher pessoas e atingir o propósito que a gente quer desse nosso novo negócio. Que legal. E é um negócio diferente, porque ao invés de você ter um negócio só seu, você agrupou mulheres com formações diferentes, com negócios diferentes no mesmo espaço, foi isso? Foi isso. Nós abrimos um espaço de beleza para a mulher, trabalhando corpo, mente e espírito. E até eu não queria fazer uma coisa assim sozinha, eu falei, vamos pegar pessoas e todos unidos vai dar muito certo, e realmente deu muito certo por isso. A gente conseguia a parte da esmalteria, que veio a BM Care, depois veio a parte de estética, a parte de roupas. Então, a gente pegou vários, para conseguir fazer todo o espaço de mulher, nós pegamos várias empresas e eu coloquei tudo em um lugar só. E lá é legal, porque na pandemia mesmo, dividir aluguel, dividir energia, tudo isso ajuda muito, foi muito legal. E aí a pessoa vai fazer uma unha, faz um cabelo, compra uma roupa, e vai um ajudando o outro, é ótimo. É como um coworking, um espaço de colaboração, que estão todos coabitando ali no mesmo lugar. Sim, é isso? Isso. E como que funciona? É quase como uma comunidade. Vocês pegam esses custos fixos, dividem, rateiam, e isso faz com que fique muito menor, não? Aluguel, luz, água, certo? Certo, e isso foi ótimo. Eu acho que isso até é o que falou assim, vai, abre e dá certo, porque quando a gente está sozinho é mais difícil. Quando a gente consegue essa união de ter pessoas todos os dias ajudando, além do emocional, a gente divide o financeiro. Então é ótimo, Então é a divisão dos custos e a multiplicação ali dos esforços. Sim, o conhecimento, agrega tudo, né? Então, a parte que eu não sei, tenho, né, quem está comigo sabe, então é a parte do marketing, a parte da finança, então a gente vai conseguindo uma ajudar a outra, é ótimo. Isso é muito legal. E nesse momento você abriu em novembro e passou por outras fases, né? De fecha, abre, abre. E como que você fez nesses momentos em que não era possível abrir o espaço? Como que vocês deram continuidade ao negócio? Nós abrimos, a gente vai se reinventando, né, cada vez. Então a gente praticamente não ficou um mês completo aberto, sempre abrindo e fechando. Então nós conseguimos abrir o delivery. Então a gente leva o profissional até a casa, até a sua casa, faz a sua unha, seu cabelo, tudo. A entrega, temos também as entregas das roupas, que ajuda bastante, porque continuamos com os delivery. E a gente vai se reinventando, isso foi o que ajudou bastante. E aí como que é, por exemplo, as roupas? Você mostra pelas redes sociais, Sim. Integra com as redes sociais, é isso? Isso, nós abrimos o site, colocamos também nas redes sociais, colocamos o valor, o que tem a peça, e a gente faz essa entrega. Até para provar, olha, eu quero provar essa roupa. A gente leva até a pessoa, ela prova e devolve a peça para a gente depois. Se ficou grande, se ficou pequeno, a gente vai conseguindo fazer esse ajuste com a cliente também. Que bacana. E hoje a gente está falando aqui de mulheres que se reinventam, que se posicionam, que estão encontrando novas formas de fazer isso. E você passou um período dedicando-se exclusivamente à família.
Quanto tempo você ficou dedicando-se exclusivamente aos filhos, ao marido? Eu fiquei durante 6 anos, né? Eu ganhei o meu primeiro filho em 2010, eu voltei mesmo em 2016, final de 2016 para 2017. Que legal. E como foi essa volta para o mercado de trabalho depois de um período só no lar? Foi muito legal, porque é o que eu digo, né? A gente vai se reinventando mesmo. Então, eu ficava em casa pensando o que poderia fazer, o que eu gostava e sempre procurando fazer alguma coisa diferente. Aí nós até voltamos na área da alimentação, voltei ajudando na área da alimentação, meu marido, e acabou que passamos um tempo e depois eu falei, poxa, acho que outra coisa que eu sou apaixonada por outra coisa. Foi a hora que eu fui para a área da beleza, que é onde eu me encaixei, gostei demais. Então, é legal. Eu passei esse período cuidando das crianças. Não falo que foi um tempo perdido, porque é demais poder investir esse tempo neles, investir esse tempo em casa. Com isso, quando a gente vê, é legal assim, quando a gente consegue criar, mostrar para as crianças um caráter, princípios. Então, quando eu falei, filho, eu tô indo, eles super entenderam e é legal que até eles apoiam. Que legal. E foi uma jornada, né, Jane? Uma construção. Porque primeiro você começou ajudando o seu marido, Sim. Depois você falou, não, agora eu vou assumir as rédeas do meu negócio, assumir o protagonismo e se lançou como empresária. E aí é um outro desafio diferente, não? É um desafio diferente. Por mais que na alimentação a gente já tinha um pouquinho, né, essa manha com o funcionário, com a finança, com o marketing, com tanta coisa, querendo ou não, a beleza foi uma área nova, né? Então, eu entrei e com vários desafios. Então, está sendo vários desafios, tanto no ramo novo, como pandemia, com tudo. Mãe, esposa, mas está sendo ótimo, tenho gostado demais. Que legal. Não saia daí que no próximo bloco a Jane vai contar tudo pra gente desse desafio e como ela conseguiu colocar tudo isso em prática no dia a dia. A gente volta já. Estamos de volta com o seu programa para falar sobre dinheiro, um programa sobre investimentos e sobre educação financeira. Hoje falando aqui de mulheres no mercado financeiro, no mercado de trabalho. A gente está aqui com a Jeane, que está contando aqui para a gente esse desafio de ser mãe, empresária, administrar a casa. Primeiro, como que você faz para conseguir conciliar tudo isso? Olha, a gente entramos bastante assim com um cronograma na casa, a casa toda colaborando e ajudando. Então, pela manhã dedico às crianças que estão em casa, então é o tempo de estudo, é o tempo de ficar com eles. Eles entram na aula 1h da tarde, então é o horário que eu vou para o espaço, fico até o horário de buscá-los na escola e à noite volto com eles para casa. Então a gente consegue, né? A mulher consegue. Ela consegue tudo. Então a gente consegue, né? A gente vai se dobrando e vai entendendo o que realmente precisa, onde tem que investir as forças, né? Às vezes eu falo, hoje a gente fica com as crianças em casa. Então eu realmente, olha, gente, organiza as coisas aí. Hoje eu continuo de olho lá, mas na minha casa. Porque eu sei que é um período que os meus filhos estão precisando, ou um período com o meu marido. Então, a gente consegue, a gente vai pegando essa gestão do tempo, a gente consegue liderar de longe tanto a nossa casa como a empresa. Que bacana isso. E você falou aqui do envolvimento dos filhos, do envolvimento do marido. E quando a gente fala da questão financeira, muitas vezes a gente vê assim o provedor sendo bastante ali responsabilizado sozinho por questões financeiras, às vezes não tem coragem de trazer isso para casa, Sim. de falar abertamente com os filhos, de compartilhar com a própria esposa. E como que é isso na família de vocês? Isso já é dito abertamente? Já, é bem aberto e a gente tem até uma experiência muito legal, porque eu entendo que eu preciso
Eu gosto, eu preciso e eu ajudo o meu marido nessa questão financeira. Lógico que, né, não chega o que ele faz, tudo, mas eu gosto, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu estou conseguindo colaborar e por que não? E os meus filhos, agora que a gente está passando nessa transição de pandemia, transição de empresa, tudo, e a gente sentou e conversou, olha, crianças, agora vai ser algumas coisas a gente vai reduzir e tal. E o meu filho mais novo, de 8 anos, começou a olhar no YouTube, começou a procurar coisas de como ele ia fazer para trazer dinheiro para ajudar. Então ele fica vendo criação de peixe, ele fica vendo um monte de coisa e ele chega, pai, aprendi isso, o que você acha? Você acha que a gente consegue investir nisso? Então é legal porque a gente consegue trazer, por mais que eles sejam crianças, eles já entendem, já vai aprendendo e a gente consegue trazer isso porque todos colaboram. E isso é muito importante, né? Esse Sim. núcleo familiar estar envolvido no mesmo objetivo, compartilhando sonhos, dividindo as responsabilidades, isso é muito bacana. E as crianças, elas também ajudam ali na economia de casa? A gente também passou por um momento que a inflação está super pressionando os alimentos, a gente teve aumento das tarifas de contas de consumo, como energia elétrica, gás, subiu bastante. E como que é isso? Vocês também compartilham ali internamente? Compartilhamos. Por exemplo, a questão de lanche de escola. Então, comer na escola custa mais caro. Então, tem dia que a gente fala, filho, não vai dar. Não, não tem problema, eu levo o que tem, mãe. Eles vão lá, levam o lanchinho. Então, são pequenas coisas, mas eu entendo que eles já vão crescendo, entendendo o que é economia, o que precisa economizar, precisa saber de finanças. Então, a gente tenta passar um pouquinho de cada, com certeza a gente tenta passar para eles, sim. Que legal, isso é muito importante, né? Trazer todo mundo para o jogo, dividir. E não tem nada demais levar o lanche de casa, isso é importante no processo de educação. Outro ponto, Giane, como é que você faz a divisão do que é dinheiro do seu negócio, que é o dinheiro do espaço, do que é o dinheiro da sua família? Isso está já bem claro e dividido? Como é que é isso? Já está bem claro, nós temos lá o meu marido, lógico, já colocou assim, Giane, esse cartão é da empresa, esse cartão é para nossa casa, e a gente consegue separar os dois. Então, a gente tem as contas separadas, a gente tem os cartões separados, porque senão mistura tudo e vira uma loucura só. E aí é difícil saber, né, o que a empresa está rendendo e o que efetivamente a sua casa está despendendo de energia. E as mulheres que estão lá com você, vocês compartilham esses conceitos de finanças, empreendedorismo? Você me falou que faz um trabalho também ali de evolução conjunta. Sim. Como é que funciona isso? Nós gostamos, sempre sentamos e conversamos tudo sobre finanças mesmo de empresa, o que a gente consegue melhorar, o que a gente vai conseguir reduzir, como captar mais clientes. Tudo a gente senta, a gente gosta de cursos, a gente gosta de sentar, a gente tem o nosso grupo lá, junto com a nossa mentora, e a gente trabalha bastante isso. Que bacana. E que recado você deixaria para a pessoa que está nos assistindo hoje, atravessando esse momento desafiador e que pensa muitas vezes em empreender e vem uma vozinha, empreenda, outra não, né, desista, porque quando você empreende, você gera ali empregos. Quantas famílias hoje tem lá no seu espaço que dependem financeiramente dali? Mais de 20 famílias. É muita gente, muita né? gente. Se a gente considerar aí 3 pessoas por família, a gente está falando ali de manutenção de 60 vidas, né? E que recado você deixaria, que mensagem você passaria hoje? Olha, por mais que dá medo, mas eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo, a gente tem que realmente tentar. Quantas coisas, a gente já abriu outras coisas, então, e se a gente ficar, e se não dá certo, e se acontecer, erros vão ter, só que eu entendo muito que a gente cresce com os erros. Então, se tem uma mensagem vai com medo mesmo, porque senão a gente fica paralisado. E é isso que você falou, de errar faz parte, gente. Antes a gente tinha uma questão de que era proibido errar, de só ter o êxito, mas o fracasso, ele também nos ensina como fazer diferente, como seguir adiante, não? Sim, outras empresas que nós já tivemos, então a gente aprendeu muito. Então, hoje é engraçado, porque hoje mesmo aconteceu uma situação em que eu olho a pessoa e falo,
poxa, eu vou conseguir lidar com o funcionário, eu vou conseguir lidar com as pessoas. Só que a gente vai aprendendo isso de tal forma que a gente já começa a ler as pessoas, né? Então, esse funcionário é assim ou não. Então, se a gente ficar com medo de como lidar, se a liderança vai ser boa, a gente paralisa, a gente fica só paradinho no nosso lugar e a gente não consegue fazer nada. Então, isso dá aí. um frio na barriga, dá, mas a gente vai. Tá com medo, vai com medo mesmo. Jeane, e como que as pessoas fazem para te achar? Deixa aqui pra gente as suas redes sociais. Deixo. O Instagram é o Jeane A. Gonçalves. Lá eu tenho sobre o meu método, tenho sobre as empresas, tenho tudo que precisar, a gente tem já lá nessa página. Que legal. Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente a sua energia, a sua vibração por esse novo negócio, essa mensagem de otimismo. Sempre muito bom estar com você, Jeane. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Amei estar aqui com você. Que bom. E você não saia daí que a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre mulheres e dinheiro. Até já! Estamos de volta com o seu programa para falar sobre finanças, sobre investimentos e educação financeira. Eu estou aqui com o Felipe Marçom, seja muito bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E o Felipe, gente, já trabalha aí no mercado financeiro, trabalhou presencialmente no pregão da Bolsa de Valores há muito tempo, desde 1992, é isso, Felipe? Isso aí. E quando você começou, como eram? Haviam mulheres lá no pregão? Então, eu estava vendo aqui a entrevista, né? Gostei bastante. E eu lembro disso, quando eu cheguei em 92 no pregão, eu perguntei, falei, pô, mas não pode ter mulher? Pode. Já teve até algumas, né? Se eu não me engano, foram 3. E o pregão, para quem não conhece, era uma sala de negociações onde existiam várias rodas de ações. Então, por exemplo, a Petrobras tinha uns 100 operadores. Eletrobras tinha mais 50, CEMIG e assim por diante. Tinham várias rodinhas com vários operadores comprando e vendendo ações. Mas só que é um momento calmo e às vezes bem eufórico, né? Então, quando você recebia a ordem para comprar ou para vender, você saía correndo e queria fechar com o comprador ou com o vendedor. Então, as mulheres que foram, as primeiras que chegaram lá, não conseguiram muito fechar os negócios, porque tem que, meio na base da truculência, né? Você tem que dar uma cotovelada, é bruto, você vai com a lapiseira na mão, fisicamente falando. Não por capacidade de jeito nenhum. E é um desafio, né? Ao mesmo tempo que é bruto, se espera que esteja trajado adequadamente para aquele trabalho, exatamente, né? Exatamente. Roupa social, salto alto. Imagina, gente, tudo isso e sair correndo ombro a ombro para conseguir chegar. Era mesmo desafiador, então, não? Foi complicado. Então, as 3 mulheres que estiveram lá ficaram pouco tempo, mas nas mesas de operações, né, onde os clientes ligavam para as corretoras e as corretoras passavam as ordens para os operadores do pregão, nas mesas já tinha algumas mulheres. Quando eu entrei, não tinham muitas. No decorrer do tempo, né, eu fiquei de 92 até 2005 na Bolsa não, numa corretora, né, e eu vi gradativamente aumentando o número de mulheres, né? Sim. E em contrapartida, investidores, quando a gente fala em quem efetivamente está investindo ali, em ações, em renda variável, existiam muitas mulheres investidoras quando você começou, gerindo ali os próprios recursos? Então, eu até, quando você me falou desse tema, eu até fiz uma liçãozinha de casa, estudei um pouco, né, para entender e tal. Porque eu via na minha corretora, mas a gente não tem números, né? Então, eu tenho alguns números que desde 2012, todo mundo está sabendo que as pessoas físicas na Bolsa estão aumentando muito, né? Porque hoje em dia, com os juros do jeito que está, você ganha pouco, você tem que correr um pouquinho mais de risco para conseguir ter um retorno melhor. E o número de pessoas físicas aumentaram demais, né? Muitas pessoas estão entrando de 2012 para cá. Em 2012, 24,5% das pessoas físicas eram mulheres. Sim. Em 2020, 25% são mulheres. Ou seja, as mulheres
praticamente aumentaram, o mesmo percentual. O mesmo percentual. E nós somos, mulheres, 51% da população, Exatamente. mas só 25% na Bolsa. E aí, né, Felipe, tem um outro aspecto. Quando a gente fala de mulheres, você sabia que as mulheres trabalham, em média, 8 horas a mais por semana, dedicadas ali às tarefas domésticas. Então, muitas fazem dupla ou tripla jornada. A mulher acaba vivendo 8 anos a mais do que os homens, isso dados estatísticos pelo IBGE. E quando a gente fala de remuneração, de renda, a mulher ganha em média 78% do que ganha um homem, fazendo ali um trabalho que exige a mesma qualificação em uma função idêntica. E aí, assim, é menos tempo para cuidar de menos dinheiro, que precisa durar por um período maior. E aí, que recomendações e que dicas você passa para essas mulheres criarem coragem de repente, conhecer outras formas de investimentos? Lu, eu acho que isso é conceitual dentro do país. Eu tentei chegar nessa resposta, tentei procurar alguma coisa que fizesse sentido. E eu não sabia dessa estatística, até assustado, que até 1962 as mulheres não podiam ter conta em banco no nome dela. É isso mesmo, ela só podia abrir conta em banco se o marido ou o pai autorizasse. Exatamente. Pensa isso, gente. Proibido ter conta em banco sem que o pai ou o marido, um homem, assinasse. Então, isso acaba fazendo com que, culturalmente, a gente tenha ingressado nesse universo tardiamente. Tem até uma história famosa de uma investidora chamada Eufrásia. Ela recebeu uma grande herança, né, lá no final do século XVIII, e as mulheres também não tinham direito à herança. E ela optou por deixar o país, ela foi embora, né, foi para a França para poder gerir a própria herança. Ela era aqui de Vassouras, bem próxima aqui no Vale do Paraíba, então tem mesmo uma questão assim histórica, gente. Não é só uma questão, que a mulher não entende disso. Não, começou realmente um pouco mais tarde e o desafio é maior, não? Exatamente. Porque isso também acontece. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa para as pessoas que são day traders, que operam na Bolsa, e pegaram 50% de homens e 50% de mulheres. As mulheres saíram melhor em 0,4%. Você fala, pô, mas 0,4 é muito pouco, mas ao longo do tempo não é muito pouco. Uma poupança, por exemplo, paga menos do que isso ao mês, né? Então você está tendo uma poupança a mais, o resultado das mulheres frente aos homens, né? Então, o que eu posso falar e que eu acho que as mulheres têm que começar a vir para entender do seu dinheiro, é porque se você aplicar bem, você consegue planejar uma viagem, você consegue planejar um futuro mais rápido, chegar naquele objetivo que você traçou, né? Então, procurem saber, porque o dinheiro é de vocês, né? Vocês correndo atrás. Vocês viram aqui o caso da Giane, né? Que separou os cartões de crédito para você saber, olha, esse dinheiro aqui eu que ganhei, esse dinheiro aqui eu vou cuidar. Quando você consegue saber o que está acontecendo nas suas finanças, você consegue direcionar isso e consegue planejar, né? E o que eu acho assim também muito interessante é que, pô, antigamente tinha o pregão, era um lugar que as mulheres não se adaptaram. Mas hoje não tem mais. Hoje, por conta da pandemia, você já está com o computador na sua frente. É só você pegar ali, porque as mulheres, já você falou, trabalham mais tempo do que os homens, né? Elas trabalham em casa, ainda fazem o serviço, além do doméstico, o serviço profissional, mas elas ainda podem cuidar do seu dinheiro, né? Pois é. E aí eu queria que você contasse também como o apoio nessa hora faz diferença, porque eu ouço de muitas amigas, mas eu não tenho nem noção, não sei nem por onde eu começo, né? E quando a pessoa não sabe nem por onde começar, ela pode contar com uma ajuda profissional, por exemplo, do assessor de investimentos, não? Sim, é claro. A gente é assessor de investimento pela XP, a gente dá essa assessoria, os primeiros passos que você deve fazer, onde buscar essas informações, olhar o seu perfil, né? Se ela é agressiva, se ela é moderada ou se ela é conservadora. E existem vários instrumentos onde ganhar de poupança é fácil, né? Então comece devagar. Crie um hábito de primeiro se pagar, né? Recebi um dinheirinho, não vai sair pagando tudo e faça prestação, não. O primeiro é isso aqui que eu vou começar a aprender. R$100, R$50, eu vou aprender. 50 virou 55, R$5, não, são 10%.
Quando você Isso tiver faz mais, muita diferença, muita né? Ao longo do tempo. Felipe, quem quiser conversar com você, como é que faz para te encontrar? Deixa aqui pra gente suas redes sociais. Eu vou deixar até meu telefone, quem quiser ligar, alguma mulher que queira... WhatsApp. né? Quiser ligar, mas é casado, quem quiser ligar para falar de investimentos, me achará lá, Luciana, um abraço. Conta aí, deixa as redes sociais Fica pra à vontade, gente. 12 99127 9324, no Instagram Filipinda, né? Eu sou aqui da região, para quem não me conhece, e no Facebook Felipe Marçom Guimarães. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por você que esteve conosco. Semana que vem a gente está de volta, enquanto isso acompanhe a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, @LucianeQuedo, no nosso YouTube, vamos falar sobre dinheiro e não perca o próximo programa que estará imperdível, ajudando você a cuidar um pouco melhor das suas finanças. Até breve, te espero na próxima semana, todas as segundas às 8h30 da noite.